Bom dia, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar para vocês, na sua TV, no seu celular. Segunda-feira, mais uma derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro, já é a terceira derrota seguida. E assim, o Fluminense já está na segunda parte da tabela, já está a poucos pontos da zona do rebaixamento. E aí, meus amigos, vamos brigar para não cair essa temporada com o time que montamos? Essa vai ser a discussão desse vídeo. Também vou fazer o react da coletiva. A coletiva do Roger foi uma coisa assustadora. Assustadora a coletiva do Roger Machado. A falta de humildade, a falta de autocrítica, autossenso, de admitir que o trabalho não está andando bem. Ele não está conseguindo ter resultados, não está conseguindo fazer a equipe render. Mas antes da gente começar essa super análise nesse vídeo aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para não perder nada da Central Fluminense por aqui e compartilhar esse vídeo com geral. Chama todo mundo aí para vir assistir a Central Fluminense. Ajuda a Central Fluminense a crescer, sendo membro por apenas R$ 2,99 por mês. Você ajuda bastante a gente aí continuar cultivando o fluminensismo. O que é o fluminensismo? É o Fluminense forte, vencedor, que a gente cultiva aqui, que o Fluminense é o maior clube do mundo e esses resultados atuais não condizem com o tamanho do Fluminense. Peço para você assistir esse vídeo até o final, que é importante para engajar, para chegar a alcançar mais tricolores. Então, peço para vocês assistir até o final. Fora Roger Machado, ninguém aguenta mais. Vou soltar a vinheta aqui. Vou falar um pouco sobre essa atual situação do Fluminense. Vou soltar a coletiva do Roger aqui também para a gente discutir o que ele falou após a partida. Vamos lá. Meus amigos, que partida tenebrosa do Fluminense ontem. Foi uma coisa absurda, uma coisa horrorosa que a gente assistiu ontem. O Fluminense, pelo que eu me lembro, só deu uma finalização com perigo, que foi no primeiro tempo, com o Egídio. Foi até uma boa jogada tramada, mas só. O Fluminense foi incapaz de dar perigo para o América Mineiro e acabou perdendo após uma falha ridícula do Manuel. Assim, a gente tem que cobrar os jogadores pelo desempenho, mas eu acho que é muito mais pelo técnico do que pelos jogadores. É difícil até a gente cobrar os jogadores, porque o time titular é praticamente o mesmo que terminou a temporada passada. O time da temporada passada jogava muito mais futebol que vem jogando atualmente, com o Marcão, que nem é técnico renomado, não passou em outros grandes clubes. Ele teve 2 pequenos trabalhos no Fluminense. Então, Roger Machado, ele não consegue melhorar o time. Ao contrário, o Fluminense piora a cada 3 dias. A cada jogo do Fluminense, a gente piora. Vocês sabem aqui que a gente é um canal que brinca muito, que a gente às vezes até passa do ponto das brincadeiras, porque eu gosto de se divertir. Mas não tem como se divertir assistindo mais Fluminense. Como que eu vou me divertir assistindo Fluminense de Roger Machado? É entediante assistir o time de Roger Machado e ele não consegue ser humilde ao ponto de admitir que ele não está conseguindo extrair o melhor dos jogadores, a melhor tática, o melhor filosofia de jogo para o time render. A gente assistir ele falando depois dos jogos é uma coisa. Que mundo esse cara tá vivendo? É basicamente isso. Eu vou colocar a coletiva aqui para a gente assistir e falar sobre isso, porque a cada coletiva é mais assustador que ele não consegue enxergar que o time não está rendendo, que os resultados começaram a não vir. Eu cansei de falar aqui nas lives pós-jogo que os resultados estavam vindo na fase de grupo da Libertadores, mas o desempenho não era condizente, que uma hora ou outra o desempenho, os resultados não iam vir. Porque você joga mal praticamente todo o jogo, como que o resultado vai vir? Então, vou colocar a coletiva aqui do Roger Machado para a gente tentar entender a cabeça dele. Vamos lá, vou colocar aqui, vou dar play. Vou silenciar aqui meu microfone. Quando eu for analisar a fala dele aqui, eu
ligo novamente. Roger, a primeira pergunta é de Vitor Lessa, da Rádio Globo. Roger, no Atlético Mineiro, você levou o time a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. No Palmeiras, a mesma coisa. Mas o início ruim do Brasileirão comprometeu a sequência do seu trabalho. Você não teme que isso possa se repetir, mesmo com os bons resultados das Copas? E também que isso possa afetar a confiança e rendimento do time para as competições? Gente, é verdade, é uma informação verdadeira. Né? A gente trabalha sempre para não permitir que a influência da irregularidade no Campeonato Brasileiro afete o trabalho. Né? Até porque é muito difícil você disputar 3 competições simultaneamente, estando bem nas Copas, e o Campeonato Brasileiro, que é uma competição de regularidade, né? Em algum momento você vai ter um momento irregular, né? Esses ciclos eles vão se repetir, né, ao longo de 38 rodadas, né? Ora um viés de subida, ora um insucesso em função de um jogo ou outro. Importante a gente ver isso aqui. Ele falou que a irregularidade no Campeonato Brasileiro não pode prejudicar o trabalho. Agora eu pergunto, que trabalho, Roger Machado? Que trabalho você está fazendo no Fluminense? O que o Fluminense tem de construção, o que o Fluminense tem de equipe, de filosofia de jogo, que a gente consiga destacar que é obra sua, algo de bom. Hoje, eu, Daniel Leinardi, não sei se tem tricolor que está assistindo essa live que identifica. Eu não consigo enxergar nada de bom do seu time. Você pegou um time que tinha uma defesa sólida, um time que jogava bola verticalmente, mesmo jogando de forma reativa, o Fluminense conseguia agredir, conseguia atacar. O Fluminense tinha uma excelente bola parada. A bola parada do Fluminense foi muito significativa no ano passado, até para a gente, em alguns jogos. A bola parada foi o que nos fez vencer alguns jogos no Brasileiro passado. E alguns jogadores que estavam rendendo bem. Todos os jogadores decaíram com você, exceto o Caio Paulista. Não temos mais uma defesa sólida. Não temos mais uma boa bola parada. E a gente sofre gol praticamente todos os jogos. Agora eu te pergunto, que trabalho é esse? Não pode prejudicar que trabalho? Porque esse trabalho está prejudicando o Fluminense, meu amigo. Na minha visão, esse trabalho é o que prejudica o Fluminense. Não tem trabalho positivo nenhum. Taticamente falando, nem se fala. O Fluminense não existe taticamente, pô. Entra em campo com a ideia de ser reativo, de ter uma consistência maior na defesa, mas toma gol todo jogo, pô. Sofre durante a partida. Ontem o Marcos Felipe foi o melhor da partida. Terminou como o melhor da partida, porque você, depois das mexidas, piorou mais ainda o time. O time já estava jogando mal, já não estava jogando nada. Depois que você mexeu, piorou, porque você não tem leitura de jogo, você não consegue ler a partida direito. Você não consegue. Você não consegue mudar o panorama de jogo porque você é incapaz de fazer isso. E você ganha centenas de milhares de reais para isso e você não consegue fazer o mínimo que um técnico de futebol tem que fazer, é a obrigação dele fazer. Você não consegue mudar o panorama da partida a favor da sua equipe. Me desculpa, cara, mas não tem trabalho nenhum aí. Não pode prejudicar o trabalho. Que trabalho? Essa é a questão. E foi uma ótima pergunta do Vitor Lessa, que lembrou muito bem. Ele foi líder da fase de grupos da Libertadores no Palmeiras, no Atlético Mineiro. E por que ele foi demitido lá? Agora a gente sabe o porquê. Porque os times dele jogam mal. Ele tem resultados nas Copas em estadual que aumentam o seu aproveitamento na frente das equipes, mas no Fluminense nem isso, porque ele tropeçou com os pequenos, perdeu para o Volta Redonda, jogou mal contra os pequenos do estadual, a gente reclamou aqui no canal, torcida tricolor que se lembra, vai lembrar aí das partidas contra Bangu, Macaé, Nova Iguaçu, que o Fluminense jogou super mal, mas venceu. E assim, no Fluminense, a cada 3 jogos, o Fluminense piora. O Fluminense piora o seu desempenho a cada 3 dias. Enfim, vou soltar mais um pouco aqui da entrevista dele. Vamos analisar a próxima resposta. Dentro dessa estabilidade. Não tenho receio
né? Me procuro apenas trabalhar, mas eu sei que isso, de fato, pode atrapalhar no processo. A segunda pergunta é do Pedro Rangel, do Saudações Tricolores. É notório que você gosta de armar o time num 4-3-3, onde os atacantes precisam descer muito para ajudar na marcação. E joga assim contra o Palmeiras líder ou contra o América, um dos times do Z4. Pergunta é, se esse esquema, sem variações e dada a evolução das análises de desempenho dos demais clubes, se não permite um encaixe maior na marcação pelos adversários. E você pensa ou já trabalha numa hipótese de alternar para um 4-4-2, com mais um homem no meio, ou que obrigaria os atacantes a recuar tanto? A estrutura que a gente monta ela é variável, né? Dentro do jogo, né, a gente tem o 4-4-2 quando o Nenê e o Fred estão à frente, então não é um 4-3-3 engessado que você não tem alternativa de jogo durante a partida. E a responsabilidade dos atacantes de beirada é retornar, e se todo mundo faz. É necessário que se retorne, né, na maior parte do tempo, justamente porque os laterais apoiam muito, né? O Patrick apoia muito, né? Faz com que um dos beiradas tenha que descer, justamente porque se soma mais um jogador dentro do campo de ataque, né? De ser uma tendência, não é uma tendência do futebol brasileiro, é uma tendência do futebol mundial, e todo mundo faz isso, né? As avaliações elas são feitas. Quando o Sport jogamos com duas linhas, né? Acabei o jogo, né, jogando num 4-3-3, mas com um meia na posição de volante. As alternativas elas estão lançadas, né? É isso aí, Roger Machado. Com medo das subidas de Patrick Laulau e João Paulo, 2 jogadores fracos, que já jogaram em time grande e não foram bem. Ele estava com medo disso. Os atacantes têm que retornar sempre para defender por causa de Patrick Laulau e João Paulo. Outra coisa interessante que ele falou ali, quando tá Fred e Nenê, o Fluminense se espelha em campo num 4-4-2. Concordo nessa parte. Já é visível que a gente não joga com um jogador armando a partida, o jogo. O Nenê é mais um segundo atacante quando tá com o Fred do que um armador. Isso daí eu já tinha identificado em outras partidas, tinha até comentado com a galera aqui da Central, com o Correirinho, com o Capuano, e foi até consenso. Pô, realmente, até quando o Casares jogou, ele jogou mais de segundo atacante do que propriamente de um meia. Agora, ele falar que o sistema dele é variável. Peraí, Roger Machado, seu sistema não é variável de jeito nenhum, não há variação nenhuma do seu time em campo. A gente realmente, boa pergunta também do Pedro Rangel do Saudações Tricolores, o seu time é engessado, meu camarada. O seu time é engessado, os pontas são pragmáticos, nesse vai e vem, a gente não tem pontas desequilibrantes. O nosso maior ponta desequilibrante é o Caio Paulista, que está lesionado, o Kaique, que tem habilidade, qualidade para desequilibrar, tem que ficar nesse vai e vem toda hora, ele não tem ainda seu desenvolvimento muscular, desenvolvimento físico completo, ele não está pronto fisicamente, é um jovem de 17 anos, ele não vai aguentar fazer esse vai e vem toda hora de 80 metros. E o Fluminense não consegue criar praticamente jogada nenhuma quando o Caio Paulista não joga. O Fluminense hoje é dependente do Caio Paulista, gente. Caio Paulista, ano passado, era odiado pela torcida. Teve gente questionando o Fluminense ter renovado para o Caio Paulista. Hoje a gente é extremamente dependente do Caio Paulista. Por quê? Porque o nosso técnico não privilegia o ataque, ele privilegia a defesa. O Caio Paulista é um cara que tem muita explosão física, tem uma condição física invejável e consegue sobressair aos outros pontas. Mas, gente... O pior é ele falando no final aí, antes de eu parar, que ele colocou o meia na posição de volante e sei lá o que ele falou, está lançada, as variações estão lançadas, não sei o que ele falou. Porra, bicho, que isso, cara? É assim, o meia na posição de volante virou bagunça, né? É bagunça, você não sabe o que faz, aí joga de qualquer jeito, né? Lança o jogador meia na posição de volante de qualquer jeito. Esse é o Fluminense do Roger Machado. Aí ele fica contando essas abobrinhas, falando bonitinho aí. E tem quem caia. O torcedor tricolor não cai mais nesse papo. O torcedor do Palmeiras não caiu, você foi demitido. Do Atlético Mineiro também. Do Grêmio você foi demitido. Do Bahia você foi demitido. Eu quero saber o que a gestão do Fluminense, doutor Magic Paulo Angione,
o Arsênio Lupin das Laranjeiras, que ele só aparece uma vez por ano no clube, e o doutor Mário Bittencourt estão achando da campanha do Fluminense brasileiro, a gente ficando ameaçado de rebaixamento por causa que a gente não tem um técnico competente, porque o cara teve dificuldades para superar a marcação do poderoso Criciúma e ontem sequer deu perigo ao América Mineiro, que, vamos combinar, é uma equipe tradicional, o Fluminense já tem um histórico ruim contra eles, mas esse atual time do América é fraco perante esse atual Fluminense. O time do Fluminense tem time para ficar lá em cima brigando por G4. Esse ano, você poderia ter falado do ano passado, do nosso elenco, ter dúvidas. Esse ano, não tem dúvida nenhuma, o Fluminense tem que estar entre os 6 primeiros. Vergonha essa campanha do Brasileiro. É vergonhosa essa campanha do Brasileiro, Roger Machado. Vergonhosa. Mas tá bem nas Copas. Pô, a gente pegou o Cerro Porteño e o Criciúma nas oitavas de cada Copa. Porra, se você não passa desses 2 times, meu amigo, um abraço, né? Vou soltar mais uma pergunta aqui, porque já tá ficando longo o vídeo aqui, cara. É desanimador. Que, independente do modelo, né, da estrutura tática, com quanta qualidade a gente faz dentro dessa estrutura, né? Nos momentos que nós conseguimos sobrepor o adversário, né, nós tivemos qualidade e conseguimos ter capacidade e fomos competentes para sobrepor as adversidades. Hoje foi um dia que a gente não conseguiu ter essa qualidade toda, principalmente no segundo tempo, né, que não nos permitiu sair com um resultado diferente. E o Thiago Lima, do GE. Globo, pontua que o gol do América Mineiro nasceu de uma falha individual, só que mais uma vez o time criou pouco, só teve uma boa chance com o Egídio no primeiro tempo e o Matheus Martins agora no fim. Seria hora de trocar o esquema e por que o Nonato ainda não foi testado? Não vejo momento de uma troca de estrutura com uma ruptura muito grande do que a gente tem feito. As alternâncias a gente tem colocado dentro do campo, né? Ou saindo de um 4-3-3 ou num 4-4-2, como foi contra o Sport, né? Alterando no meio da partida para um 4-4-2, né? Com um pouco mais de liberdade, né, para os jogadores de meio, botando jogadores com um pouco mais de destreza para segurar a bola e organizar pela técnica, ter o controle pela técnica, como o Paulo, como o Casares. Mas não vejo que esse momento seja o ideal para que a gente faça isso, porque as decisões estão aí. Nós criamos um time seguro defensivamente, que hoje acabou sofrendo com os contra-ataques depois que a gente abriu um pouco mais o time, mas de um modo geral, a segurança defensiva que vai fazer a gente evoluir na partida. As oportunidades que a gente quer não serão muitas oportunidades, mas nós temos que ter eficiência, né, e daí sim, a competência na hora de empurrar a bola para o gol, né, que dependendo do jogo, dependendo da capacidade do adversário que nós estamos jogando, né, impedem que a gente consiga ter esse sucesso, né. Eu vou tirar aqui porque não tem condições nenhuma. Ele simplesmente acabou de falar que ele é incapaz de fazer o time criar durante a partida em grande quantidade. Porque a segurança defensiva do time dele é o que vai garantir a consistência de resultado. Mas peraí, Roger Machado, não dá, cara. Não dá para você falar, tem a cara de pau de falar sobre isso. O Fluminense toma gol quase todo o jogo. E se você não consegue criar em quantidade, se já tá 1-0 para o adversário, o Fluminense com certeza não consegue virar a partida. Conseguiu contra o Sport, porque o Sport é horrível, o Fluminense conseguiu achar gol em bola parada. Porque criando mesmo, o Fluminense não consegue. O Fluminense não consegue trocar 5 passes seguidos. Assim, preocupa bastante a visão do nosso técnico, a falta, eu já falei, falta de humildade, de admitir que não está dando certo. Ele acha que tem uma defesa consistente, ele acha que tem a defesa boa. Não é o que a gente vê. Não, a gente tem uma boa dupla de zagueiros titulares. Mas, assim, a consistência que tinha na temporada passada já foi para o espaço há muito tempo. Na minha opinião. Não sei se é a opinião de vocês que está assistindo esse vídeo, essa minha análise. Roger Machado é o pior técnico que eu já vi no Fluminense. Mas teve o Drubsky. O time era muito pior. O Cristóvão. O Cristóvão, em 2014, fez o time jogar, apesar de teve as vergonhas lá do América de Natal. Que, vamos ressaltar aqui, porque os jogadores quiseram derrubar o técnico. Vamos falar a verdade aqui, que aquele jogo ali claramente teve dedo de jogadores, porque não é possível, em nenhuma condição normal, aquele time de Unimed ia tomar 5-2 em casa do América de Natal, que na época acho que estava na 3ª divisão, se eu não me engano. Da forma que foi.
Ainda mais depois de ter vencido o primeiro jogo por 3-0. Oswaldo de Oliveira também tinha um time pior e teve aquela situação com o Ganso. Os jogadores também já não gostavam tanto dele pelo modo arcaico de trabalhar. Então, meu irmão, o Roger Machado tem o melhor elenco do Fluminense, o melhor time do Fluminense pós-Unimed. Se o cara desse não consegue fazer esse time jogar, ele é ruim, ele é fraco. Ele é fraco, fraquíssimo. Por isso que não deu certo em nenhum time nenhum. E ele não tem humildade de saber que está errado, que tem que mudar. Ele acha que está certo, ele vai manter a estrutura, porque ele fala bonito. Ele vai manter o time assim e a gente vai continuar jogando mal, meus amigos. E essa é a pergunta. Roger Machado é o pior técnico que vocês já viram no Fluminense? Ele tem que ser demitido imediatamente? O que vocês acham que a gestão de futebol do Fluminense irá fazer para mudar isso? Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. O Fluminense está numa situação difícil, meus amigos. O Fluminense está começando a ficar perto da zona do rebaixamento. E aí? Quais medidas serão feitas para tirar o Fluminense dessa situação? Eu só enxergo demitindo o técnico. E vocês, meus amigos? Resenhem nos comentários, na estreia do vídeo aí. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente comentando. Enfim, saudações tricolores, o Fluminense, que a gestão do Fluminense enxergue o Fortaleza do Vojvoda com um time muito mais humilde, com uma folha salarial muito mais humilde, fazendo coisas espetaculares em campo e nos resultados. Que nosso presidente pare de achar que técnico estrangeiro é modinha por fazer escolhas seguras, que as escolhas seguras a gente pode pagar um preço muito alto no final da temporada, valeu? Vou botar aqui a tela final. Agradeço a quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu? Saudações tricolores. A qualquer momento a Central Fluminense pode voltar mais tarde, 8 horas. Tem live aqui na Central Fluminense com o Flu Barba. O Flu e vira bagunça. Vamos comentar muito sobre o atual momento do Fluminense. Valeu? Tamo junto. Um abraço.